Abrimos hoje o nosso pesquisa em pauta do mestrado em Relações Econômicas e Sociais da Faculdade Milton Campos. Com grande alegria que trazemos hoje a nossa convidada, Tassiane Acerbi Campanaro Colnago Cabral, nossa ex-aluna do mestrado, em que fez a defesa em 2023, da qual tive a oportunidade e o prazer de participar da banca. E o objetivo do nosso encontro, junto com as convidadas Letícia Zambaldi, também egressa da graduação da Faculdade de Direito Milton Campos, e também com a nossa convidada Alessandra Martins, que também egressa do nosso curso de contábeis em 2014. O grande encontro que a gente faz hoje é exatamente trazendo os nossos ex-alunos que vêm aqui participar dos conhecimentos que foram obtidos durante os respectivos cursos e a sua vida profissional, a trajetória que foi exatamente criada após exatamente o estudo que fizeram na Milton Campos. Então, o objetivo da nossa pesquisa em pauta é difundir as pesquisas dos alunos, os estudos que contribuir de forma democrática à nossa ciência do direito de forma geral. A nossa principal convidada, a Tassiana, ela é graduada pela Unicesc, fez um mestrado aqui na Faculdade Milton Campos e é especialista também em advocacia empresarial pela PUC, Minas. Traz hoje uma bagagem dentro do direito falimentar e recuperacional de forma destacada, através do seu desempenho profissional, do seu escritório, participando de forma ativa em vários processos em todo o território nacional, e vai exatamente nos relatar hoje essa trajetória, a dimensão exatamente dos estudos, da formação que ela teve e que repercutem de forma grandiosa dentro do nosso cenário. Eu sei que ela também participa de diversas associações, que até integrei também junto com ela. Então, eu gostaria exatamente de trazer aqui hoje e escutar a nossa ex-aluna egressa Tassiane. Prazer, Tassiane, fique à vontade, esteja em casa, voltando à nossa Milton Campos, e se sinta aqui exatamente como se estivesse nas nossas aulas durante o nosso período de estudo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi uma honra receber, me senti extremamente lisonjeada, até porque foi feito por um professor onde nas aulas os debates eram intensos. Então, para mim, eu estou praticamente em casa, me sinto em casa, né? Então, tanto me sinto em casa que a Alessandra é contadora interna do escritório, a Letícia é advogada interna e coordenadora do escritório e fazem parte da ACC. E quando eu recebi o convite, eu fiquei, como sempre fico em todos os convites, eu sempre acho que não sou merecedora de tais convites, em decorrência de todas as questões, e ao mesmo tempo eu vejo que todo mundo que trabalha comigo merece essa oportunidade, merece fazer parte de tudo isso que acontece internamente dentro da ACC. E eu vou começar pela trajetória e vou chegar no ápice, que é a conclusão do mestrado. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, né? Trabalhei lá durante anos, sou do interior, na verdade, João Neiva, e quando eu falo isso, todo mundo fala, mas você não é mineira? Como assim você conseguiu chegar e construir a ACC sem ser mineira dentro de Minas Gerais, que é um estado extremamente fechado? Mas fato é que eu sou do Espírito Santo. Inicialmente eu trabalhei, comecei a minha carreira lá. Fiz faculdade inicialmente de matemática na UFES. E antes de fazer matemática, eu falo que muito daquilo que é conquistado hoje, tanto por mim, por toda a minha equipe, é fruto de um ensinamento que me foi dado pelos meus avós. Então, por exemplo, quando eu falo bem assim, todo mundo acha que as coisas caem no colo, né? Quando eu era bem antes, fui menor aprendiz no SUS, no Espírito Santo, o Sistema Único de Saúde, que ficava em frente ao Álvares Cabral, e muitas pessoas se assustam quando eu falo que fui menor aprendiz, e de fato eu fui. E isso me ensinou a ver o mundo de uma forma diferente. Então, talvez essa seja a maior surpresa de todo mundo. Quando eu me formei, né, entrei para a faculdade de matemática, fiz matemática durante um longo período e eu já tinha um relacionamento de muitos anos. Tanto que eu estou há 32 anos com a mesma pessoa, que é a pai da Alice,
que cresce e cresceu no escritório, embaixo da mesa, na sala de reunião, com todo mundo do escritório ajudando e contribuindo para a educação dela, até hoje contribui. E nesse fato, acaba que eu me apaixonei pelo direito, pelo meu marido. Então, larguei matemática e fui fazer faculdade de direito. Só que, diferente da maior parte das pessoas, acaba que eu tinha que trabalhar para poder estudar. Então, eu trabalhava durante o dia inteiro, ia fazer faculdade à noite, etc. e tal. E sempre foi assim: surgiu a oportunidade de fazer prova. E eu falo que esse é o primeiro grande marco da minha vida dentro do direito, dentro do mundo jurídico. Surgiu a oportunidade de se fazer prova de estágio na Vale, no 7º período. E eu me recordo que eu estudei assim, absurdamente, loucamente, porque para mim era algo que era extremamente necessário naquele momento da minha vida. Estudei muito e pedi ajuda por um professor na época que me auxiliou e foi extremamente colaborativo, e fiz a prova e passei. E realizei um primeiro sonho que eu tinha de poder estagiar no local onde pudesse pagar todas as minhas despesas com estudo, tudo aquilo. E eu me recordo que quando eu cheguei para fazer a primeira entrevista ali com o advogado que era responsável pela Vale, ele virou para mim e falou assim: Tassiane, nós estamos dando a opção para aqueles que passaram de fazer a entrevista com o escritório de São Paulo, que todo jurídico da Vale vai ser terceirizado e esse escritório vai vir a Vitória para fazer entrevista para levar tantos estagiários para lá. Na hora eu pensei bem assim: nossa, né, eu fiz tanto, trabalhei tanto para chegar até aqui, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: se eu ficar aqui, daqui a 2 anos, o meu contrato de estágio acaba, e se eu for para um escritório, for selecionada para ir trabalhar nesse escritório, a probabilidade de que, se efetivamente eu apresentar um trabalho bom, eu posso permanecer. E fui fazer essa entrevista na cara e na coragem. E com medo, porque eu dependia daquilo. Então, a minha visão daquilo ali era completamente diferente das outras pessoas que estavam fazendo aquela entrevista. E aí, uma semana depois, me veio a resposta de que eu tinha sido aprovada na entrevista, que o entrevistador tinha gostado do meu perfil e me fez o convite para trabalhar no TFTS como estagiária. Lá no escritório, eu descobri que quem tinha feito a minha entrevista era o filho do Fernando Henrique Cardoso. Filho não, sobrinho do Fernando Henrique Cardoso. Então, aquilo ali para mim foi um marco de uma passagem e de um futuro, uma expectativa de um futuro dentro do direito que pudesse ser algo melhor do que aquilo que eu imaginava. E foi. Então, ali dentro, eu comecei como estagiária, depois eu virei advogada, virei coordenadora jurídica, até que, num determinado momento, vim embora para Minas Gerais, que foi onde começou a minha trajetória em Minas, né? Então, em Minas, eu passei por Malacaxeta, por Manga, por Governador Valadares, sempre trabalhando como dativa, como em alguns escritórios, e chegou a oportunidade de vir para Belo Horizonte. E eu te confesso que no início, quando eu cheguei em BH, eu fiquei meio assustada, né? Porque menino pequeno, marido, toda aquela dinâmica diferente e tendo que trabalhar num universo que era completamente diferente do meu. E foram e vieram as tantas e inúmeras entrevistas e recusas. Eu lembro que eu fiz quase 40 entrevistas de emprego. Então foi algo assim extremamente penoso, mas gratificante ao mesmo tempo, porque a resposta que eu obtinha era: seu currículo está um pouco acima daquela expectativa que eles tinham, até por causa da decorrência da idade, da experiência, da prática. Então você acaba ultrapassando um pouco a expectativa das pessoas, até que um escritório me contratou como coordenadora jurídica interna. Nesse escritório, o primeiro escritório em Belo Horizonte, eu trabalhei 8 meses, saí, fui para um outro escritório familiar, que acabava que não tinha possibilidade de crescimento, fiquei lá 2 meses e 8 dias, transferi a OAB do Espírito Santo para Minas Gerais, até por causa do quantitativo de processos, etc. e tal. Então, foi um novo marco, que eu costumo dizer. E nesse período eu já tinha me matriculado no mestrado da Milton Campos, né? Já estava matriculada, ia começar as aulas, só que me fez ter uma interrupção com relação a essa especialidade, a esse mestrado como um todo, porque é um novo começo. Todo um novo começo você tem que, às vezes, recuar para depois avançar. E comecei a CC ali, né?
a trancos e barrancos, mas foi. Cresceu, né, até que chegou num determinado momento onde eu me vi novamente com toda uma estrutura montada, todo um quantitativo interno de equipe, uma nova estrutura pronta para refazer a minha prova de mestrado e voltar a Milton Campos. Nesse momento, eu voltei já com mais 3 advogados da minha equipe, que também fizeram mestrado junto comigo aqui. E, para mim, fazer o mestrado na Milton Campos foi outro marco, porque me deu a oportunidade de, com o título de mestre, de participar de mais de 40 seminários Brasil afora e fora do Brasil como palestrante, expondo não só a minha dissertação, mas diversos outros temas, porque acaba que tem um peso como um todo, né? E é isso que eu costumo falar para os meninos internos, eu chamo de meninos porque eu sou mais velha, internamente, né? Que eles têm que sair da zona de conforto deles, sair do quadrado deles e poder estudar para crescer e se desenvolver e aplicar aquilo internamente. Então, para mim é muito gratificante hoje quando eu vejo alguém da minha equipe falando que vai fazer mestrado, falando que vai fazer pós, eu sou a primeira pessoa que vai lá e fala, você tem obrigatoriamente de fazer e desenvolver e pesquisar e estudar. Diante disso tudo, né, que é um outro ápice que eu vejo como um marco, foi a participação em vários outros institutos, dentre um deles um que é seguido por várias mulheres. Então, tanto que na minha equipe hoje nós temos só 3 homens, não nada contra, né? Mas 27 mulheres. Então, a gente trabalha única e exclusivamente com um público feminino, e eu falo que os homens que trabalham lá têm alma feminina, para poderem lidar com tanta mulher em TPM, né? Ao mesmo tempo e simultaneamente é algo muito complexo. Mas tive a oportunidade de ter o professor Vinícius Gontijo como orientador, de ter aula com o Vinícius, ter aula com o professor Jason. E durante toda a trajetória aqui como aluna de mestrado, a gente pôde internamente aplicar tudo aquilo que a gente via aqui, aprendia aqui, nos processos de fato que aconteciam internamente no escritório. Então, essa resposta positiva, né, essa resposta que a gente tem do dia a dia, do bate-papo, da conversa, dos debates, eles são totalmente instrutórios e relevantes internamente. Então, hoje, toda a equipe do escritório usa a minha dissertação como parecer. Futuramente vai ser publicado como livro, ainda bem que não publiquei, porque já tiveram alterações, senão eu ia ter que fazer modificações. E a Letícia segue internamente como coordenadora, está lá há muitos anos comigo também, a Alessandra como contadora, então tem toda uma conexão e uma interligação entre todas as matérias, né? Tanto contabilidade, o jurídico, a gente trabalha ali, seguindo em frente. É importante essa presença de egressos de várias áreas. Sim. E aí é interessante que eu até gostaria de ouvir, Letícia, como que você exatamente tem essa experiência dentro do escritório. Inicialmente, eu estudei aqui na Milton também, fui aluno do senhor, fui aluno do Vinícius, e eu comecei numa área do direito completamente diferente, eu era do criminal, eu era apaixonada por direito penal na época que eu estudava aqui, e aí acabou que eu fiz estágio no tribunal também, assim como a Tassiane, comecei com essa questão de concurso e etc., fui para o tribunal, fiz durante 2 anos, fiz a totalidade do tempo de estágio no tribunal com o marido da Tassiane. E aí, quando eu saí, eu formei durante a pandemia e não tinha OAB e etc. Então, eu tive que esperar, né, um tempo para poder conseguir fazer minha prova. E quando eu passei na prova, eu tive a oportunidade de começar lá na ACC. E eu comecei com a Tassiane e os outros advogados que na época trabalhavam lá no mestrado. E aí, sim, para mim, a experiência deles no mestrado foi muito engrandecedora desde o início, porque eu tinha acabado de chegar, eu nunca tinha trabalhado com empresarial. Então, o que eles traziam para a gente ali internamente, principalmente a Tassiane, né, era como se fosse o meu direcionamento para poder ter um início dentro do empresarial e principalmente da recuperação judicial e da falência. Então, sempre foi muito presente, né? As aulas do mestrado para a gente internamente, e aí culminou com a dissertação da Tassiane, né? Que hoje em dia é um dos temas que a gente mais
usa Aborda ali dentro, internamente em exatamente, todos os nossos em pareceres. todos os nossos pareceres, porque a gente vem numa escalada de recuperações judiciais de grupo econômico, né? E o tema dela é justamente a consolidação substancial e processual de grupos econômicos. Então, a gente veio estudando lá toda a construção até chegar na dissertação da Tassiane e ver essa aplicação crescendo tal como a dissertação. Então, a gente hoje em dia, né, trabalha com muito grupo de produtor rural, que, assim, é muito interligado, todos eles, até questões contábeis mesmo, a gente vê que é um mesmo balancete, é um mesmo DRE, etc. Então, assim, tudo que a Tassi aprendeu durante o mestrado, ela acabou trazendo para a gente. E a dissertação dela, que para ela foi o ápice, para a gente também foi, que foi o principal momento que a gente conseguiu aplicar nós próprios ali na prática, a partir de uma construção dela, né, de uma conquista dela, as coisas mais assim. E mudanças específicas internas também. Porque eu me lembro que na apresentação, o professor Vinícius me fez uma pergunta, aí eu falei assim, não, aí ele disse, não, Tassiane, é exatamente isso. Internamente a gente tinha um outro procedimento, e a partir daquela pergunta dele, nós mudamos todo o nosso procedimento interno. A nossa visão com relação àquela ponderação que ele fez. Então, e sempre foi muito útil todos esses apontamentos feitos aqui internamente. Tanto que pós-mestrado, e não só pós-mestrado, mas no transcorrer do mestrado, nós criamos vários grupos de estudos internos no escritório, tanto jurídico quanto contábil e geral, justamente para que sejam tragos esses questionamentos de quem está fazendo alguma coisa fora, para aplicar e passar para frente para perpetuar esse entendimento que acontece dentro dos centros, né, de faculdade, etc. e tal, para que todo mundo possa aprender um pouco mais e sair da zona de conforto. A inspiração sua sobre trabalhar grupo econômico dentro exatamente do cenário recuperacional surge exatamente de um caso prático, de uma situação concreta, para Sim. depois vir fazer estudo da parte teórica Sim, aqui no mestrado. exatamente. Nós estávamos tendo, não um, mas vários processos internamente que acaba que surge a questão, né? E aí, com a alteração da Lei 14.112, acabou que deu uma virada. Então, aquele critério que era subjetivo passou a ser objetivo e muito mais fácil de você lidar. Mas essa transição, ela é complexa num determinado momento. Hoje ela já está ali solidificada, tudo direitinho, mas naquele período ela trazia internamente questionamentos que nós, no transcorrer do estudo, fomos desenvolvendo e aplicando em todos os processos internos. Mas a dissertação em si foi em decorrência de um processo interno de um supermercado, um caso prático, que nós tivemos internamente, se era ou se não era, e aí foi todo um desenvolvimento. E acabou que eu falo que todo mundo no escritório acabou participando da construção dessa dissertação, porque foram surgindo tantos outros casos, né, de shopping, etc., e fomos criando novos posicionamentos a partir dessa dissertação, que agora vão ser complementados. Então, tem toda essa dinâmica interna que é debatida e discutida mensalmente para que a gente possa aprimorar os estudos internamente e aplicar ali no caso concreto, sempre no caso concreto dentro do escritório. É aí que eu acho ótimo, porque eu sempre brinco, porque também na minha trajetória, o que eu verifico é que normalmente o cliente é o caso que especializa o profissional. Então, o profissional acaba aprofundando num tema, numa matéria ou num determinado assunto, em virtude de um desafio daquilo, do cenário profissional, dos casos que são colocados a ele para resolver. Então, isso é que eu acho importante e interessante da teoria estar sempre agregada à prática. E o que eu vejo lá internamente acontecendo, por exemplo, é que, por exemplo, a Alessandra agora, na parte de contabilidade, que é completamente diferente do mundo jurídico, mas como o nosso contábil e jurídico é interno, acaba que eles estão sempre conectados. Então, mesmo sendo uma contabilidade, ela tem que ter um conhecimento específico de uma determinada lei. Senão ela não consegue desenvolver e racionalizar aquilo que ela tem que racionalizar dentro daquele contexto, daquele processo. Assim como acaba que o jurídico interno do escritório tem que entender todo o lado da contabilidade
para poder dizer e verificar todas as informações que são dadas. Então, é um trabalho em conjunto. Isso acaba obrigando a todos eles saírem da zona de conforto, entenderem ambas as áreas e fazerem novas experiências por aí afora, não é isso? Exatamente. E só para exemplificar, a questão de sair da zona de conforto, eu acho que 2024, para mim, foi o ano de agradecimento. Chegando no final do ano, a gente já começa a fazer essas, né, reflexões. Desafiador, porque a Tássia é uma pessoa extremamente inquieta de busca de novas oportunidades, busca de novos conhecimentos. Então, isso faz a gente querer ir atrás também. E quando eu cheguei ao escritório, o que eu sabia de recuperação judicial e falência? Nada. E ela abriu as portas, né, do escritório, deu a oportunidade de trabalho, de estudo, e eu, por incrível que pareça, gostei muito da área, tanto que eu gostei tanto da área que lá tem uma biblioteca enorme de livros, e aí eu estou levando esse, a gente vai anotando. E eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa também para o mestrado, passei para ela ler o meu pré-projeto para 2025 ou 26, não sei, eu tentar já me ingressar no mestrado. Então, essa parte é muito boa, né, de você estar sempre estudando e buscando, porque tanto no jurídico, tanto na contabilidade, a gente precisa estar atualizado, né? Então, quando eu fui estudar a lei e tudo mais, para me inteirar do meu trabalho, eu vi da importância da contabilidade e do jurídico trabalharem juntos. Então, ou seja, ir lá no escritório, eu fiquei assim, as minhas expectativas foram superadas, porque eu nunca vi tanto advogado bacana, com vontade paciente, de te ensinar, sabe? O que é isso, né? Os termos jurídicos que eu não estava acostumada, né? A contabilidade não estava acostumada. Então, a gente a equipe como um todo foi aprendendo. E a contabilidade está interna, né? Tá intrinsecamente, né? Sim. Na lei, com os relatórios mensais de atividade que a gente tem que ter, e a Tássia, ela é perfeccionista, muito detalhista, então, para cada RJ que a gente faz todo um trabalho, então não é nada copiar e colar. Então, é uma análise para cada empresa que a gente está estudando. E nós vamos fazendo as revisões, vamos fazendo os questionamentos. Então, é um trabalho, assim, muito bacana. Muito minucioso. E o que repercute é exatamente uma contabilidade diferenciada. Eu falo do que você estudou no curso da Milton Campos, no sentido de apoiar sobre o trabalho do grupo econômico. A contabilidade de grupo econômico acaba tendo um viés Eles diferente. sofrem, viu? Porque a contabilidade de grupo econômico, então você tem que apresentar de cada uma das empresas. Então, acaba que tem vezes que o trabalho de uma RJ se transforma em 5, dependendo do quantitativo de empresas ou até mais. E eles fazem esse trabalho de forma maravilhosa, mas óbvio que é aquilo que eu sempre falo com eles. A gente tem que ter um olhar sempre vendo naquilo ali que está sendo feito e elaborado, o que a gente pode sempre melhorar, né? Aperfeiçoar dentro de um estudo mais especializado, de uma pós, de um mestrado, para poder aplicar internamente. Então, eu sou a primeira incentivadora a eles saírem dessa zona de conforto, saírem desse quadrado, estudarem, pesquisarem, e para poder aplicar aquilo ali. Né? Que eu não faço nada sozinha. Né? A ACC não é a Tassiane, é toda uma equipe interna que trabalha e colabora. Então, o meu nome está ali, mas por trás do meu nome tem 30 pessoas que me dão todo o suporte técnico e de excelência que eu preciso apresentar para o magistrado. Então, e aí é aquilo que eu falo com eles, eles sentem esse retorno. Né? Então, a cada processo que chega, a cada resposta positiva que a gente tem, não é uma resposta positiva para Tassiane, como partner da ACC, e sim para toda uma equipe. Então, é esse sentimento de equipe, de pertencimento mesmo. A gente se sente pertencente à ACC. E é por isso que quando uma pessoa cresce, a gente tem mesmo esse sentimento que todo mundo cresce e a gente se apoia, igual a Alessandra falou, e troca muita ideia, troca muito aprendizado. Discute bastante, né? Eu sou, qualquer um que esteja falando qualquer coisa no escritório, eu sou a primeira a discordar. Sim. Sempre discordo, sempre tem dois posicionamentos contrários. Sim. Né? É isso. Mas isso é muito interessante, Tassi, porque isso traz da gente também estar sempre questionando, não sempre aceitar.
Ou seja, Sim. vamos investigar, vamos por quê, né? Né? Aquela coisa do Então, porquê. Porque tem horas que você chega no escritório parece um campo de guerra, mas não é na verdade que estamos brigando, estamos discutindo um posicionamento contrário. Então você tem que aprender a defender o seu posicionamento, você tem que se impor, você tem que me justificar o porquê que você pensa daquela forma, né? Então vai estudar, vai fazer uma pós, vai fazer um mestrado e vai me dizer que eu estou errada no meu posicionamento. Eu amo estar errada. Eu falo assim, eu sou a pessoa que mais gosta de estar errada na face da Terra, desde que você tenha argumentos solidificados para me fazer mudar de opinião, sem nenhum tipo de problema, correto? E só um ponto que eu estava lembrando antes de chegar aqui na Milton Campos, que no primeiro período eu tive aula de português. E eu lembro assim perfeitamente da Marli. Ela falou assim: por que de português para ciências contábeis? Porque o contador também precisa escrever, né? As análises, os pareceres, os É laudos. Então, multidisciplinar. exato, é multidisciplinar. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas você teve português em ciências contábeis? Fiz português, e é válido demais estudar português. Português a gente tem que estar sempre estudando para poder escrever e passar a informação correta, né? Os dados, se eles forem apenas jogados ali, não serve para nada. Então, a gente precisa trazer as informações fidedignas, né, relacionadas aos dados que foram apurados. E numa estrutura, quando ela começa a ficar muito grande, então você tem que instigar que eles cada vez mais se aperfeiçoem, né? Porque para o risco de um erro ele ser cada vez menor. Então, uma equipe mais qualificada, uma equipe mais preparada, esse resultado vem no quantitativo de processos que você recebe. Esse é o reconhecimento. Então, para mim, é muito importante eles sentirem esse reconhecimento como um todo, por todo mundo lá internamente, né? Então, eu puxo muito, sou muito assim, linha dura, né? Você é rigorosa. Extremamente rigorosa. Mas eu discuto muito. Então, por exemplo, eles participam de ciclos de debate praticamente diários. Escrevendo artigos para consolidar Obrigatoriamente. Então, eles são obrigados. Eu falo obrigação porque, para mim, é uma obrigação. Eles têm obrigatoriamente que escrever. E eu cobro, né, que eles produzam, que eles escrevam, que eles apresentem. E, para mim, é esse o resultado positivo que cada um deles tem que me dar. Conhecimento. E eu acho que esse diferencial da academia é que diferencia outros escritórios, porque essa ligação da teoria com a prática, mas principalmente com a academia, o profissional, na hora de se posicionar, ele acaba tendo uma opinião, mas fundada no autor tal, no livro tal, na decisão do superior, na decisão do Supremo tal. E aí você exatamente redige, constrói artigos, oposições ou pareceres, mas não no eu acho. E O sim, achômetro me incomoda muito. Você não faz ideia. isso. Na hora que chega alguém para mim, eu acho. Não, volta, reflita, construa uma linha de debate para que a gente possa criar algo que seja palpável e digno de ser apresentado. Eu fui orientado do professor Haroldo Plínio, ele exatamente assim, isso que você está dizendo, quem disse? Quem escreveu? Quem que trouxe? Porque você tem que se despir do achômetro e sempre, nós, ao se posicionar, trazer algo que está escrito, que está fundamentado, que está referendado ou em decisões ou na própria doutrina, porque você cria, o professor Haroldo dizia, é uma advocacia, uma atuação De alto profissional padrão, de um nível de excelência. de nível de excelência, que não é mais o achômetro, é Exatamente. exatamente uma posição estudada. E a academia, nesse sentido, nos traz essa. Que você tem que se despir de toda a vaidade do eu acho para Na verdade, você sai buscar da sua estudar. zona de conforto. Você sai da comodidade do mesmíssimo e evolui. Né? Então, você obrigatoriamente você tem. E eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem muito ainda para estudar. A gente mesmo desenvolvendo, né, esses artigos e etc. lá dentro do escritório, a gente sempre fala assim, não, mas esse tema aqui pode ser tema de um outro artigo, ou pode ser Dentro tema de um uma processo. nova discussão. Então, assim, acaba que um vai puxando o outro, e aí a gente. Por isso que eu acho que é importante a gente sempre estar tendo esse incentivo de estudar e estar buscando estudo. Porque é infinito, são infinitas as possibilidades de aprender, né? A gente usa lá vários doutrinadores e, assim, a gente vê que tudo que eles falam, a gente consegue
absorver e procurar um gancho para uma outra coisa, para desenvolver um outro tipo de raciocínio ou para aprimorar alguma coisa que a gente já utiliza ali dentro. Então, é muito importante. Todos os artigos que são soltos pelo escritório, eles são baseados em fatos e em processos que a gente lida no dia a dia. E é interessante porque uma vez e é perfil, não adianta, a pessoa tem que ter perfil. Então, por exemplo, aquilo que alguns veem como um problema insolucionável, nós vemos como uma possibilidade de resolução e de apresentar um parecer técnico de excelência ou um provável artigo, uma base de estudo de análise, né? Porque te faz, obviamente, sair daquela zona de conforto. Então, se você recebe algo novo, algo inédito, você vai acabar pesquisando e vai desenvolvendo. Então, toda vez que chega uma RJ, uma falência com algo extremamente complexo, aquilo ali, para mim, meu olho chega a brilha e o olho deles tem que brilhar junto comigo, né? Até para a gente poder desenvolver um trabalho excepcional. Então, eles têm que abraçar isso da mesma forma que eu abraço, enxergar da mesma forma que eu enxergo. Então, eles têm que ser motivados a isso todos os dias. E uma das minhas funções lá é justamente criar essas desavenças, digamos assim, esses debates e esses questionamentos internos de posicionamentos diferentes. Então, eu sou sempre do contra, mas não significa que eu esteja certa, mas sim que é para instigá-los a procurarem, a pesquisarem, a se desenvolverem cada vez mais, dentro daquela linha de estudo, fazendo pós, fazendo mestrado e aplicando internamente no escritório. E para mim já é o resultado positivo que eu gosto de obter, né? São muitas as discussões, né? Bastante. É como se fosse uma grande sala de aula, todos os dias. A gente sempre está ali discutindo alguma coisa, chegando a alguma conclusão que daqui 2 semanas, muito provavelmente, vai ter alguma coisa que vai fazer a gente rever um posicionamento. E essa interdisciplinaridade a gente vê muito também. Por isso que a construção do mestrado como um todo da Tassiane, né, e dos outros advogados que estavam lá na época, era muito importante para a gente, porque você dizia muita questão, por exemplo, de direito civil, que a gente sabe que é ali aplicado a lei 1100 diariamente. Então, assim, às vezes questões que a gente tinha visto há muito tempo na faculdade, contagem de prazo, que é uma coisa, né, que a gente vê, inclusive vi com o senhor, em direito processual e tudo, que a gente vai perdendo ali se a gente não está retroalimentando aquele ensinamento, sabe? Então, ela sempre trazia, ela sempre falava assim, gente, hoje a gente viu isso aqui de contagem de prazo. É assim mesmo? E aí, mesmo depois do mestrado, ela segue fazendo isso ali com a gente diariamente. Então, é como se fosse uma grande faculdade, todos os dias, e todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa, revendo alguma coisa, e é muito importante, de fato, isso tudo. Eu acho que fomenta muito essa nossa vontade mesmo de procurar crescer e continuar, porque ela é o nosso exemplo disso, sabe? E ela é exatamente assim, ela é exatamente isso. Então, é o que faz a gente ir atrás. Luciano, como que você observa o mercado participando das comissões da OAB, participando do IBAJUD, participando, acho que é do Chá das 5, que exatamente que eu Chá das tenho 5 tido, com conteúdo, quando eu tenho mulheres notícias que das inspiram. mulheres que inspiram. Então, dentro desse cenário, eu falo com esses institutos que são para acadêmicos, no sentido que tem estudo, tem debate, como que você verifica o mercado? Como que você está enxergando? Como que você está observando, dentro da sua experiência rica por participar de todos esses outras entidades que atuam no direito? Bom, o mercado tem evolução, né? Hoje a gente teve um ápice de processo de recuperação judicial e falências que foram lá da entrada, que supriu assim as expectativas e vai suprir ainda. O mercado está aquecido Eu com lembro que o relação a primeiro isso. ano da lei, acho que tiveram só, acho que foram Pouquíssimas cinco ou seis RJs, requeridas no Brasil exatamente. inteiro. E aí agora, Então gradativamente, está... só vai crescendo, crescendo, crescendo. E qualquer mudança, seja ela tributária, seja ela com relação, como a gente teve agora, né, a última alteração da tributação, isso faz com que o mercado ele fique aquecido. No meu caso, aquecido. Óbvio que nós temos, assim, para quem é empresário, né, tem uma outra visão, né? Você ter um quantitativo de processos de recuperação judicial e falência
sendo dada entradas, isso gera um número de desemprego, gera deságio, tem várias outras sequelas que não são tão positivas quanto aquela de quem trabalha na área, voltado para a área. Então, hoje é um mercado em ascensão. Então, todo mundo acha que todo mundo quer virar administrador judicial, todo mundo quer virar advogado de referenda, todo mundo quer virar advogado de credor. Só que toda vez que eu vou falar sobre isso, e recentemente eu até conversei sobre isso com um colega, eu falo que existem 2 tipos de profissionais da área. Existem os financistas e os construtivistas. Eu faço parte de um viés construtivista, e não financista. O financista ele vai ver todo o processo de recuperação judicial e de falência como um processo, onde ele só vai ver valores. Então, você deve tanto, o credor tem direito a receber tanto, o outro vai dar um deságio de tanto, e o construtivista vai ver aquilo ali de uma forma completamente diferente e humanizada. Como ele, de fato, eu acho que deveria ser visto, mas isso é uma opinião pessoal minha. Então, quando uma empresa entra em recuperação judicial, por exemplo, a primeira coisa que ela vai, às vezes ela nem entende, né? É vendido para ela um pacote, e na hora que esse pacote chega, é que você vê que ele não é um presente, é algo que é devastador na vida de qualquer empresário. Então, ele vai começar a lidar com fornecedores que querem pagamento à vista, que querem o pagamento antecipado, e dentre outras funções, os honorários do advogado da recuperanda, os honorários do administrador judicial, e por aí vai. Então, o processo de recuperação judicial como um todo, ele é um processo caro. E, às vezes, ele é vendido como se ele não fosse algo que vai ter um custo dentro daquela estrutura. E uma visão construtivista do processo de recuperação judicial é exatamente entender todo esse contexto em que aquela empresa vive naquele momento, né? Então, muita gente fala, mas aí, como é que eu vou trabalhar? É o diferencial daquele escritório que suporta um quantitativo X de recuperações judiciais e de falências, né, de demanda, etc. e tal, para entender como que as coisas vão andar. Não adianta o administrador judicial pegar e exigir de uma empresa que acabou de entrar de recuperação judicial um pagamento de tantos por cento se ele não tem dinheiro para pagar o fornecedor dele. Ele não vai ter matéria-prima para produzir. Então, existe todo um contexto que, no meu entendimento, ele tem que ser estudado ali naquele momento do processo, né, como um todo. Então, internamente, eu sempre falo para os meninos, toda vez que vocês pegam uma RJ ou uma falência, vocês têm que entender que isso é muito mais do que um pedaço de papel. É muito mais do que um passivo elevado, é muito mais do que um quantitativo de credores, é muito mais do que uma empresa com 10, 20, 5 mil empregados. Então, ele tem que ser trabalhado de forma única com todas as suas peculiaridades. Por isso que lá internamente eu faço questão de ter a contabilidade interna justamente para não se ter um policopia. Eles têm que estudar e eles têm que entender Aquela empresa, aquela recuperação judicial, e é isso que vai fazer aquele processo dar certo. Mesmo que futuramente ele venha a falir. Mas internamente eles têm que fazer e dar o melhor deles para aquele processo específico. Seja ele de um passivo pequeno, seja ele de um passivo enorme. Então, vai ser dado o mesmo tratamento especial quando eu quero dizer com a mesma excelência da contabilidade, excelência do jurídico para qualquer caso, de uma forma construtivista e não financista. Porque melhor do que ninguém, eu falo que o administrador judicial conhece a alma da empresa, através dos relatórios mensais de atividade, através de todas as cautelares. Então, você sabe, se você conhece o processo que você trabalha, você, de fato, vai conhecer tudo que está acontecendo ali dentro. Então, melhor, até mais do que, às vezes, o próprio empresário, você sabe o que está acontecendo internamente na empresa dele. E pode até, às vezes, já, né, virar e falar, ó, aqui, dessa forma aqui, a gente já sabe qual é o fim. Mas você tem que entender aquilo ali como sendo uma situação única, né? E eu acho que como o mercado ele está muito aquecido, acaba que várias pessoas que às vezes não têm essa especialidade, acabam adentrando no mercado que é muito peculiar e cheio de questões que são únicas, né? E faz parte. Eu acho que o mercado está aí, é para todo mundo, tem um quantitativo grande, mas os escritórios que, de fato, trabalham dessa forma, investindo em estudo, investindo em aprimoramento, em equipe especializada, acabam sendo um diferencial.
Então, eu acho que tem mercado para todo mundo, o mercado está aquecido. 2025 promete vir como nunca antes, Recorde de recorde de ações RJ, de RJ. falência, de tudo no mercado. Mas eu acho que as estruturas que elas são bem estruturadas, bem preparadas, investem em qualidade, em aperfeiçoamento de equipe, são as equipes que vão conseguir se sobressair nesse mercado que hoje é um atrativo para praticamente quase todos os advogados. A CC já tem quantos anos? 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. O ano que vem a gente faz 10 anos. E aí a gente vem com várias mudanças, várias perspectivas de novidade, até porque eu sou uma adepta a tudo que é novo, né? Eu instigo eles a saírem fora da caixinha, a trazerem novidades. Então eu falo que isso é um diferencial também, né? Então, eu, por exemplo, a gente faz, como eu participo de vários institutos, participo do Ibajude, participo do Hashtag por Elas, e acaba que como eu me sinto mineira, Minas é o meu, como é a minha casa, mas é onde eu experimento tudo isso. Faço todos esses experimentos e acaba que eu acabo contando com a participação de todos os colegas da área, né? Trago todo mundo junto comigo. Eu não faço nada sozinha. Eu falo, eu não sou egoísta. Eu sempre trago todo mundo junto comigo. Então, praticamente, eu obrigo toda a minha equipe a participar de todos os seminários que a gente faz, de tudo. E convido todos os colegas, porque eu penso da seguinte forma: eu me considero mineira, fato. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer parte de algo, eu gostaria que todos os meus colegas fizessem parte junto comigo, né? Então, por exemplo, a gente teve, eu acho que foi o ano passado, o primeiro seminário do Ibajude interligado a um tribunal de justiça. Então, o ensaio daquilo ali foi Minas, foi Belo Horizonte. Eu estava lá. E foi um sucesso, né? Tinha gente, não tinha onde sentar na lateral. E você poder colocar pessoas que de Minas você admira. Eu tive aula participando e podendo palestrar junto com pessoas que eu admiro e conheço de outros estados, como o Justino, o Cássio, ali sentados. Isso, para mim, é muito gratificante. Ver toda essa movimentação. E ver que a minha equipe tem a capacidade técnica de fazer um seminário, montar e no final ele ser sucesso, isso para mim já é resposta daquilo que eu queria. Está pronto, está entregue. E dali se seguiram e tantos outros seminários Brasil afora foram seguidos nesse mesmo formato. Eu tenho até que te agradecer muito que você participou do nosso congresso aqui, Que foi nacional brilhante. de recuperação e falência de empresas, patrocinado, feito aqui na Milton Campos. A sua participação foi essencial. Mas é isso que o mestrado também traz. Porque acaba que uma coisa é você ser uma palestrante por prática, e outra coisa é você ser uma palestrante mestre. Então, isso também tem um peso, né? E você poder trazer pessoas de fora para poderem vir para o seminário da Milton Campos foi excepcional. Então, hoje, graças a Deus, a ACC ela tem um reconhecimento nacional que me dá a oportunidade de poder fazer essa movimentação e formar vínculos entre Belo Horizonte, Minas e o resto do Brasil como um todo, né? Quando eu aceitei a proposta, né, aceitei o convite de ser diretora do Hashtag por Elas, nós tínhamos vários projetos internos no escritório, porque todo ano a gente lança um projeto obrigatoriamente. Então, o que te inspira, né, internamente, que é um projeto interno, momento da leitura, isso tudo acaba que você vai expandindo. Quando eu sou convidada para fazer parte de outras coisas, você acaba levando e fazendo uma nova roupagem. Então, Mulheres que Inspiram foi inspirado num projeto interno que é o que ou quem te inspira internamente. E acabou que é um sucesso, né? Porque você acaba conhecendo profissionalmente uma pessoa que antes você não sabia a trajetória, não sabia como é que ela tinha chegado àquilo ali. E você se surpreende com o depoimento de várias mulheres incríveis. Tem vezes que eu ouço que eu fico... Nunca na minha vida a gente imaginou que aquela pessoa passasse por aquela determinada situação ou passou para se chegar naquele lugar que ela chegou. Então, é um projeto brilhante, que começou também em Minas, né? Eu já sou mineira. E
o chá das 5 com conteúdo era uma ideia e algo que eu já tinha em mente há muito tempo. E o nosso berço também foi Minas. O primeiro foi realizado em Minas, também foi um sucesso, né? Com a doutora Cláudia, com todo mundo. Então, acaba que isso instiga e faz com que todos eles possam colocar todas as ideias que surgem, que brotem, né? Poderem mostrar e poderem discutir e a gente ver se é aplicado, se não é, e levar isso para frente. Acaba que acontece essa interação, né? Então, por exemplo, vários desses doutrinadores, várias dessas pessoas que às vezes todo mundo acha que são intocáveis, né? Que a gente só vê de longe. Hoje, todas elas fazem parte do cenário de Belo Horizonte e de Minas Gerais, graças aos seminários que a gente realiza, né? Esse contato, essa troca, talvez essa mineirice de falar, né? Que já foi incorporada. Então, essa facilidade de comunicação muito se deve a tudo isso que está acontecendo nesse momento. A sua participação para inteirar, porque eu falo que as pessoas que participam são exatamente juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, advogados, professores, ou seja, há uma integração de todas as áreas no aspecto jurídico, da estrutura jurídica, e acaba, vamos falar assim, prestigiando as teses, as questões que são colocadas no cenário, né, recuperacional e de falência. Eu falo que é muito bom, assim, sabe? Fazer parte disso tudo hoje, para mim, eu já me sinto, como é que se diz? Eu já estou bem, já é o suficiente. Então, poder fazer o seminário que nós fizemos no ano passado, poder fazer o chá das 5 com conteúdo, que foi feito esse ano, e sentir que todo mundo quer participar, quer contribuir de alguma forma, e fazer o seminário, participar do seminário aqui da Milton Campos, trazendo colegas de fora, né? Isso tudo, para mim, já é gratificante. Já é resposta de todo um trabalho desenvolvido nesses 10 anos. Já é algo extremamente positivo. E eu sempre falo que se você chegou até aqui, você pode ir um pouquinho mais ali. É aquele ali de mineiro, né? Ali! Então, aquele ali, então você pode ir um pouco mais longe. Então, eu sempre falo com eles, se nós tivermos a capacidade de elaborar tudo isso até aqui, então, em 2025, essa capacidade ela tem que ser superada e tem que ir um pouco mais além. Então, é isso que eu sempre falo com eles. Se você se viu em condições de chegar aqui, então segue. Só segue. Segue que você vai ultrapassar mais um obstáculo, você vai ultrapassar mais uma barreira e você vai um pouco mais longe, muito mais longe do que você imaginou que você pudesse ir. É só uma questão de postura, né? Então, isso é o que eu falo para eles praticamente todos os dias. Segue. Teve um dia desse que a gente tinha... O mundo caiu, assim. Ah, Deus! Todo mundo. Aquela final de ano, eu falo que os memes, eles brotam, né? E aí todo mundo, meu Deus, final de ano, sei lá, processo, prazo, isso tudo pipocando. Aí eu peguei e falei assim, você está no meio do tsunami, no meio da tempestade? Eu não vou ser aquela que vai falar para você se abaixar, esperar a tempestade passar. Se joga na tempestade, se joga no tsunami, vai todo mundo nadar, vai todo mundo afogar, levantar, mas vai ficar todo mundo junto. É um trabalho de equipe. Mas desse tsunami, dessa tempestade, você vai absorver tudo aquilo que você deveria absorver, vai aprender tudo o que você deveria ter aprendido. E você vai enfrentar o próximo tsunami, a próxima tempestade, de forma mais madura e completamente diferente. Agora, se você se abaixar, você não vai aprender nada. Se você se esconder, você não vai viver nada. Então, se joga. E eu vou me jogar junto. Nos jogaremos juntos. Literalmente. Mas vamos sair dali mais fortificados, mais amadurecidos e com um nível de aprendizado infinitamente maior. É simples assim. Só segue. Vai. Se joga. Basicamente isso. É excepcional. E quais são os planos, eu falo assim, para a pesquisa,
na parte acadêmica. Eu ouvi exatamente um pouco de cada uma. Vou entrar no mestrado, estou preparando meu trabalho. O que vocês estão... o seu passo já é um pouquinho diferente, o seu já foi o doutorado. Então, o que Eu acho que eles passa? não me aguentam no doutorado. Eu acho que se eu fizer um doutorado, eles vão pedir para eu não ficar no escritório, né? Porque quando eu fico no escritório, são os momentos mais turbulentos do momento do dia a dia deles, né? Eu estou terminando, né, a minha pós-graduação aqui na Milton Campos também, com foco em direito empresarial, e eu já estou desenvolvendo a minha tese meu projeto, na verdade, né, de mestrado, que eu quero começar também no próximo ano, e se der aqui, eu gostaria de continuar minha caminhada por aqui, comecei a terminar aqui, seria legal, e aí eu vou tentar fazer uma junção do meu primeiro amor, que era o direito criminal, com o meu novo amor, que é o empresarial, e aí eu quero dar um foco maior em crimes alimentares, nessa parte da lei que eu sinto também que é um pouco defasada, A sabe? gente tem muita É, dificuldade nesse aspecto. Então, pegando casos práticos ali históricos, a gente vê muito em relação a relatórios substanciados, de adotar posicionamentos quanto à existência ou não de crimes alimentares e etc. Eu pretendo trazer isso para o meu projeto de mestrado e fazer essa interdisciplinaridade aí, continuar nesse caminho. Eu Seleção. eu dar continuidade ao meu pré-projeto, né? Na verdade, eu estou tentando na UFMG o meu mestrado na área de recuperação judicial também. Por incrível que pareça, eu gostei tanto da área e vi a interdisciplinaridade como uma importância tão muito grande mesmo, né? Então, eu resolvi fazer esse pré-projeto. Só que eu acho que ele ainda não está muito bem estruturado, a Tassi está me auxiliando. Então, acho que ano que vem eu vou focar no pré-projeto do meu mestrado. Ótimo, ótimo. E cursos também, né? A gente vai fazendo uns Até porque lá cursos no escritório a paralelos. gente sempre preza por isso, né? Então, lá todo mundo internamente, eu praticamente obrigo eles a fazerem alguma coisa, a estarem sempre estudando, fazendo uma pós, investirem no mestrado, principalmente investirem na elaboração de artigos. Até porque de cada processo prático que você tem ali, você tem como tirar e absorver alguma coisa e transformar num bom artigo. E distribuir conhecimento, dividir conhecimento, né? Dividir aquilo que você está vendo não só com os colegas do escritório, mas também fora. Então, eu falo assim, se você tiver com a cabeça ocupada, pensando naquilo que você vai ter que produzir, e sair do mesmismo. Isso. É sair da sua zona de conforto. A verdade é essa. Porque o trabalho de leitura, pesquisa, ele serve um pouco para quebrar a rotina pesada que é do escritório. E seus planos, Tassi? Além do livro que você já Nossa, mencionou são tantos. e do futuro doutorado. Eu fico assim, eles ficam em pânico. Na hora que eu falo assim, nossa, ano que vem eu quero fazer isso, aí eles ficam assim, meu Deus, o que que ela vai fazer? O que que ela vai colocar a gente para montar? Tudo que eu já podia ter exigido deles com relação a, né? Eu exijo. E eu não consigo fazer nada sozinha. Eu falo que isso é um péssimo hábito meu, né? Eu sempre envolvo toda a equipe em todos os meus projetos internos do escritório e externos também. Então, acaba que, por exemplo, eu tenho que fazer, no ano que vem a gente tem um seminário que a gente vai montar, interligado a um dos institutos e a uma instituição. Tem o seminário da Milton Campos. Nós vamos fazer o segundo ano. Que é o segundo ano, que a gente espera que se depender de mim, vai ser totalmente presencial, porque aí eu espero trazer todo mundo de fora, fazer essa conexão. Ela para mim, o presencial ele é melhor do que o virtual, porque o presencial você troca, você conversa, é o olho no olho. Então, isso para mim é muito importante. Eu vejo isso como sendo essencial e faz falta. E você colocar um aluno de graduação em contato com pessoas de que ele só conhece na capa do livro, pelo nome, isso é algo extremamente gratificante, não só para o autor, mas também para o aluno. Né? Ele vê, e muitos deles eu vi que falam, nossa, eu não acredito que eu estou diante de fulano de tal, do escritor. E aí você vê que ele é um outro ser humano como você, e que ele vai te tratar bem, ele vai ser cordial, ele vai tirar uma foto e ama tirar foto, isso é gratificante. Então tem o seminário da Milton Campos, tem o livro do escritório, que a gente vai lançar com todos os artigos elaborados pelo escritório, por toda a equipe. Todos eles têm a obrigatoriedade de me entregar um artigo por mês,
para que essa coletânea seja o livro da dissertação, que a gente vai lançar o ano que vem também, e todas as modificações, mudança de endereço também. Então, tem toda essa questão, projetos novos que a gente está discutindo para colocar em prática, que todo ano a gente tem um dinamismo de internamente produzir coisas diferentes, até para ter essa conexão interna, esse sentimento de pertencimento. Então, tudo isso é muito importante. Tanto que a gente tem uma psicóloga interna, eu falo, né, para poder fazer todo esse trabalho de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, de planejamento, de funções, de. Aí as meninas vão poder falar Autoconhecimento. mais do que. Tudo isso é importante numa estrutura que já está pré-estabelecida e montada e grande. Então, se você não tem uma equipe que tem conexão e tem o sentimento de pertencer àquela estrutura e também essa questão da autorresponsabilidade da entrega e a minha responsabilidade de dar para eles condições para que eles possam fazer isso tudo. Então, ao mesmo tempo que eu exijo que eles participem, que eles elaborem, que eles cheguem no limite do limite e ultrapassem esse limite, eu tenho que dar subsídio para que eles possam fazer tudo isso. Eu espero que eu dê. Espero que eu dê. Para que eles possam evoluir e crescer junto comigo. Então, é esse o sentimento que eu sempre falo com eles. Né? Não adianta eu crescer sozinho, eu não cresço sozinho. Não existe essa possibilidade. Ninguém cresce, ninguém constrói um nome, solidifica um nome, faz com que o nome seja reconhecidamente, nacionalmente, pela transparência, eficiência, ética com que trabalha, sozinho. Eu devo tudo isso a uma equipe que eu tenho internamente que acredita naquilo que eu me disponho a fazer e que trabalha junto comigo. E que entrega junto comigo, e que chora junto comigo quando tem que chorar, e que vibra junto comigo quando tem que vibrar. Até porque eu vibro. Vibro insistentemente. E choro também, por diversas vezes. Mas eles têm que sentir a importância daquilo que eles fazem, a importância daquilo que eu faço. Para eles se sentirem pertencedores a tudo isso que acontece. A fazerem parte de tudo isso. Então, eu acho engraçado, tem um caso no escritório que a gente estava no seminário, e uma pessoa falou uma determinada coisa do lado de uma... Ela quase voou. É do meu escritório. Eu faço. É meu. Então, isso é importante. Você se sentir pertencente a isso é importante, porque senão ela poderia simplesmente ouvir, virar as costas e deixar passar. E não é o que acontece. Então, isso tudo eu vejo neles diariamente, brigando comigo também. E discordando de mim também. Não é, doutora Letícia? Às vezes é preciso, não é, doutora? Necessário. Mas é como forma de instigação para que eles possam sair da zona de conforto. E acho que foi por conta dessa sua inquietação, dessa sua agitação, que me fez tentar, né, o mestrado. Porque até então eu gosto de estudar, mas eu estava, quem sabe um dia, sabe aquele quem sabe um dia? Porque eu já tentei o mestrado, porque eu sou formada em nutrição também, sabe? E aí, só contar, acho que a Tassi ninguém sabe. Eu cheguei aí para a USP, fiz mais ou menos quase um ano. Era como se fosse um estágio para fazer mestrado em fisiologia. Aí tinha que fazer a prova, né, acho que era a prova, e depois a prova do inglês também. Só que na época eu passei por um momento muito difícil, tive depressão, acabei desistindo desse mestrado. Eu acho que ainda tinha esse resquício, aquela coisinha lá assim, interna. E aí, quando eu cheguei no escritório, vi essa inquietação da Tassi, vi ela incentivando todo mundo a estudar. Não, artigo para cá, artigo para lá. Eu falei, não, acho que chegou a hora de eu tirar meu projeto da gaveta e começar a escrever. Em outra área agora. Em outra área, né, Lelê? Porque todo mundo acha assim, o escritório de advocacia, né? Área empresarial, recuperação, deve ser algo monótono, calmo, tranquilo. Aí eu acho que quando chega no escritório tem uma visão completamente. Mas isso é o meu mundo. Então, o meu mundo eu divido com eles. Completamente com eles. Então, eles fazem parte da loucura que é a minha cabeça. Então, literalmente, em todos os sentidos, né? Eles têm que vivenciar isso.
Eu não, como eu já falei, eu não sou egoísta. Eu gosto de dividir, Partilhar de essas tensões, partilhar partilhar. todas as minhas tensões internamente. Mas eles pegam, né? Eles compram as ideias e aí eles levam para frente também. Então, eles têm que ter esse perfil. Acaba que todos eles têm esse perfil, né? De poder produzir, poder sempre estar criando uma coisa nova, poder se desenvolver, estudar. E é o que eu falo com eles: você vê o resultado, né? Então, você estuda, você faz isso, você faz aquilo, você aplica, você vê esse resultado vindo. A verdade é essa. Então, eu comemoro com os resultados. Então, eu gosto que eles sintam essa. Não é uma comemoração minha, é uma comemoração de toda a equipe. Eles têm que sentir essa vibração. Eles têm que fazer parte dessa vibração, sabe? É como assim, eu tenho que torcer junto, tem que estar junto para poder sentir isso que acontece todos os dias. E sentir também as perdas, chorar pelas perdas, né? Chorar por aquilo que não veio, às vezes faz parte do crescimento e do amadurecimento interno como equipe, para você ser sempre, buscar sempre estar um passo à frente e melhorar como profissional, como pessoa, até porque o lado humano no escritório também é muito valorizado, intensamente valorizado, todo mundo internamente, né? Então você tem que ter uma boa, como é que se diz, não só convivência, mas um ambiente de trabalho que te dê satisfação de você estar ali. Porque o tipo de matéria é uma matéria que é extremamente delicada, porque mexe já com carências, carências que no sentido de que o credor não está sendo satisfeito, o devedor também já Só não reclamação, conseguiu, reclamação. ambas as partes que estão ali, e o administrador no sentido de fazer essa gestão, ambas as partes que estão no processo, então o objeto, o litígio ali é bem delicado por essas Extremamente. carências que existem de ambas as partes, E cobranças. prejuízos, né? Cobranças. Então, acaba que é uma matéria onde te exige um nível de estudo intelectual muito alto. Você não pode ser uma pessoa que está ali. Você tem que ter um conhecimento específico de uma determinada lei e se aprofundar nela o máximo que você puder para trazer um resultado positivo, para trazer um parecer técnico e não um achismo. Não existe achismo dentro de um processo de recuperação judicial e falência. Existe um parecer técnico dado pelo administrador e por ambas as partes lá. Então, eles têm que ter um ambiente de trabalho que possa dar para eles essa tranquilidade interna de poder fazer as coisas com calma, analisar com tranquilidade, com conhecimento técnico. Então, tudo isso tem que ser fornecido, né? Eu falo que eu estou aprendendo a ser gestora também no transcorrer. Isso são questões. Então, você tem diversas. Não basta você ser gestor. Você tem que entender todas as peculiaridades de cada um internamente. Isso é fato, né? Você não pode chegar no escritório, entrar, fechar a porta e fingir que nada do que acontece lá dentro é responsabilidade sua. É a questão da autorresponsabilidade, a preocupação que a gente tem com o psicólogo, né? Um planejamento, toda uma estrutura interna. Então, eu me sinto responsável e sou por tudo aquilo que eles me entregam. Tá, é o meu nome que está lá, eu assino. Mas eles também têm que se sentir responsáveis, têm que ter esse, essa sensibilidade e tem que se sentir bem num ambiente de trabalho. Então, é todo um contexto que é muito maior do que eu posso imaginar, assim, né? Até na experiência deles, eu não sei. Não é isso, assim, e eu acho que traz muito também em crescimento pessoal, justamente por essa necessidade de ter empatia com todo mundo que está ali, né? Todo mundo que é sujeito do processo, porque, de fato, as recuperandas, elas passam por muitas dificuldades, às vezes, assim, é se tocar mesmo, ter essa visão construtivista, que eu acho que é um ponto crucial também na formação da nossa equipe, né? Eu acho que todo mundo tem esse olhar voltado mesmo para a dificuldade, mas sem deixar de lado a parte do credor, que também, às vezes, o advogado, né, tá ligando ali para poder cobrar um crédito que estão cobrando dele, então, às vezes, ele
diversas vezes o pessoal liga lá e fala assim, eu sei que a gente está sendo insistente, mas a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, é entender essa Toda essa logística. contrapartida, né? Essa logística de que ele também tem uma resposta para dar. E aí a gente vai crescendo como indivíduo mesmo, eu acho. Que a gente muda muito. A gente é um escritório de advocacia que eu acho que tem esse diferencial de fato, sabe? Que se preocupa muito em formar a gente como profissional, como já ficou absolutamente claro aqui, mas também como humano, como alguém que, né, que pode advogar sem deixar de lado essa parte dessa humanidade, sem buscar cegamente, né, alguma coisa, sabendo que vai prejudicar o outro. E aí tem também a parte do humano interno, entre a gente, né, que é se apoiar, que é quando alguém está passando por dificuldade, perguntar se pode ajudar. Às vezes a gente vê, né, um advogado que está com mais prazo, menos prazo, e a gente sempre se divide para poder auxiliar no que é preciso. Então, é um crescimento de ambos os lados, assim, é um crescimento tanto da área profissional, por óbvio, mas também é um crescimento e um desenvolvimento e um processo muito pessoal que a gente acaba compartilhando ali com todo mundo. É um amadurecimento. E não adianta eu exigir da minha equipe algo que eu não faça e que eu não participe. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, não adianta eu exigir da contabilidade que eles façam e produzam algo que eu não consiga e não participe. Então, você tem que participar ativamente de todos os processos internos para que aquilo ali chegue no ponto que tem que chegar, né? Então, ativamente, acaba que todos nós temos que fazer parte disso, temos que entender todos os procedimentos internos, todas as peculiaridades que cada área, que cada pessoa tem, e as limitações também. E fora as exigências legais, por exemplo, vem um compliance. Aí, dentro do escritório, já tem que ter esse compliance também Exato, e para tem. ser aplicado. E tem. Que- Código de ética e compliance, e tem. E aí que surge, eu falo assim, não só, eu falo, situações novas, porque a própria lei, fala, isso é recente, Sim. e já vem com alterações. E essa mutabilidade e adaptabilidade que a equipe toda tem que estar ciente disso, porque o que a gente estuda hoje, possivelmente ano que vem, se vier uma nova Ou a alteração, semana que vem, às vezes, mudou tudo. já a equipe tem que estar pronta, disposta. Por isso, os grupos de estudo internos. Então, todas essas modificações que são acompanhadas de processo por processo e toda novidade que acontece, novidade porque acontece todo dia, uma coisa que você nunca viu. E olha que lá a gente tem um quantitativo grande de processo. É um juiz que decide lá no Rio Grande do Sul uma coisa inusitada, tem Interfere. que Um dia desse nós vimos repercutir. uma decisão inicial com 150, foi 150, Sim. 150, era um livro. Um deferimento que era basicamente um livro. Mas ele é necessário que você leia para, de fato, ver se aquilo ali tudo é cabível, não é? Se está dentro da normalidade. Então, tudo isso eles acabam que são obrigados a absorver. Isso é o interessante, né? E eu absorvo junto com eles. Então, eu não peço para eles absorverem nada que eu também não absorvo. Então, tem essa contrapartida, né? Sim. Que as alterações de rotina são diárias, vamos falar assim, quase. Mas eu acho que isso que é o legal, assim, sabe? Eu acho que é isso que é instigante, é motivacional. Eu particularmente, não consigo, pela minha inquietação, ter aquela coisa engessada, né? Viver e vivenciar o mesmo todos os dias, sem nada acontecendo de diferente. É basicamente isso. Perfeitamente isso. É perfeitamente isso. Então, eu acho que esse dinamismo, por mais que seja a área de recuperação judicial, recuperação e falência, a minha natureza faz com que todo dia, eles busquem algo que seja completamente diferente daquilo que eles estão fazendo. Mesmo que não seja nos nossos processos. Então, obrigatoriamente, eles têm que estudar. Isso aqui é. Né? O estudo, a pesquisa é que é o nosso objeto, é que a nossa. O que repercute de bom é exatamente. Acho que todo escritório vai estar matriculado no mestrado. Basicamente isso. Perfeito. Venho agradecer a doutora Tassiane, a Letícia, a Alessandra, pelos
depoimentos que foram trazidos. Isso aqui nos enriquece dentro do nosso programa de mestrado, proporciona exatamente a quem está nos assistindo ter essa experiência do que é exatamente tratado dentro das aulas, dentro do nosso dia a dia, de faculdade, com o prático, o escritório, o dia a dia, seja o juiz, seja o administrador, seja o advogado, a experiência que vocês trouxeram exatamente do escritório, que é muito rico, é um escritório de referência nacionalmente, e que nos enriquece exatamente nesse sentido. Então, agradeço a todos, convido a quem está assistindo que continue a seguir os nossos episódios de podcast da Milton Campos, com os demais temas, sempre voltados ao nosso mestrado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Perfeito, gente.